Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar de LGPD novamente? Estamos aqui, eu e Vanderlei Mendes, que já está entrando para falar conosco também, para manter a frequência cada terça-feira de um tema LGPD. E hoje o tema é o DPO. Nós vamos falar do DPO, quem é o DPO, o que faz o DPO, a importância do DPO. Porque. Oi, Vanderlei, boa noite. Boa noite, doutora Creni. Boa noite, pessoal. Eu comecei aqui falando, né, do tema que nós vamos falar, que é do DPO. E assim, vamos lá. DPO, um termo internacional que foi trazido para nós, para o Brasil. É mais fácil falar três letrinhas, né, normalmente, apesar de ter um som internacional, quando começaram a ensinar a lei europeia aqui, né? Então, é uma função dentro da lei, né, que trouxeram para cá com o termo internacional, que é o Data Protection Officer. Boa noite, Gilmara. Boa noite, Felipe. Então, assim, aqui nós não temos o DPO, né? Aliás, nós temos o DPO, mas o termo usado não é DPO. Usamos assim de forma habitual porque ficou mais fácil, né? Fica melhor. É um nome mais curto, né, Vanderlei? Boa noite, Felipe. Então, assim, o que acontece, Vanderlei? Aqui a lei fala a palavra DPO, a LGPD, para nós? Até a parte da sigla em si vem do inglês Data Protection Officer, que no caso é um oficial de proteção de dados. Na Europa, lá fora, sempre é uma coisa que vem antes da gente, já é mais usado e tudo, por causa da parte da proteção de dado em si, né? Não era nem a questão do dado pessoal. A pessoa que trabalha com tecnologia da informação, a parte do SI, que é segurança da informação, então já é um cargo que, quando a lei vem, a União Europeia traz a lei e tudo, ele só evidencia um profissional que já era de área. No nosso caso do Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe o cargo novo. O cargo, pela lei, pela LGPD, é encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que ficaria bem cumprido. E aí, como todo mundo já estava acostumado, porque as aulas aqui iniciou-se pelas aulas da União Europeia, né, pela GDPR, então automaticamente o termo de PO foi ficando na mente dos profissionais. A outra parte que acabou definindo de vez o termo foi quando fez o registro pela Classificação Brasileira de Ocupações, né, o CBO, que aí classificou, colocando lá Oficial de Proteção de Dados Pessoais, só que ao invés de usar como dizer, a sigla no caso do Brasil, eles usaram o DPO, deixou como DPO, para continuar essa parte que o mercado já estava chamando de DPO. É uma coisa, por ser nova, a hora que a gente fala DPO, LGPD, hoje é uma coisa que ninguém sabe, todo mundo desconhece, mas é só passar um pouco do tempo para que isso venha para o conhecimento popular. Não é isso mesmo, doutora Granini? É isso mesmo. E é como você falou, muitas vezes as pessoas não vão escutar falando de PO, né? Vai escutar falando DPO. Porque, de qualquer forma, na lei brasileira, apesar de que a sigla não fica assim nessa ordem, é o oficial de proteção de dados, né? Traduzindo. Então, Uma, você quer falar? Pode falar. Sim, é uma coisa que é interessante pelo seguinte: há uma diferença também sobre o tipo do profissional, né? A forma do profissional trabalhar. No caso da Europa, o DPO, que é o officer, ele chega a estar acima do CEO da empresa. Ou seja, ele manda mais que o próprio administrador geral. No caso do Brasil, não acontece dessa forma. Nós estamos, no caso da hierarquia de gestão da empresa e tudo, nós estamos abaixo do gestor e tal. Há uma preocupação porque ele, como dizer, a hora que o legislador, a hora que foi criada a lei, imaginou-se, pela particularidade parecer com a GDPR, que ia ficar equivalente. Mas, não sei se felizmente ou infelizmente não ficou, né? É. Boa noite, Leia. Seja bem-vinda. Boa noite, Juliana. É assim, justamente para que o controlador, ou a empresa, ou o dono da empresa, que chamamos de controlador, não influencie na decisão do DPO, né, na função do DPO, que é uma função na qual, para LGPD, muito importante. Até porque, o que acontece?
O DPO, o DPO, né, como nós chamamos, ele é um gestor de dados, né? Ele, ele é o, ele não, eu não vou falar que ele é o responsável pelo dado, porque ele é responsável é o controlador. Mas é o responsável de fazer a gestão do tratamento dos dados. Então, ele, assim, ele é muito importante nas empresas, nos condomínios. O que que acontece? Quando nós falamos em fazer a gestão dessas empresas, todas as empresas são obrigadas a ter o DPO. Pela lei, né, falando de um ponto um pouquinho, né, sensível aí, né, Vanessa, existe uma resolução que fala, né, que os agentes de pequeno porte, as empresas de pequeno porte, elas estariam liberadas, né, de contratar o profissional. Quando eles trouxeram isso, na verdade, acabou confundindo, né, as empresas, porque as empresas achavam que não precisariam adequar, o que não é correto, né, foi equivocada a informação. Todas têm que adequar, todo CNPJ deve adequar. Aí vamos lá. Mas a lei que foi promulgada, publicada em 2018, ela falava o seguinte: o controlador deve nomear o encarregado pelo tratamento de dados. Quando a lei fala deve, é obrigação legal. Não é? Não tem como você falar assim, ah, não, pode ser, né? Vou ver, vou pensar, não, deve. Ai, mas o que acontece se eu não nomear? Você está infringindo a LGPD. Simplesmente assim, né? Você empresa, você condomínio, né? Você instituição, você... Então, assim, não nomeou, está infringindo. E aí acabei falando sobre isso, por quê? A resolução número 2, o que ela fala? Que as empresas de pequeno porte estariam liberadas desde que atendam alguns critérios, né? Quais são esses critérios? Não tratar dados em alta escala, em grande escala, né, na verdade, não tratar dados sensível de criança, de adolescente e de idoso. Então, assim, fazendo uma análise, nós já fizemos uma análise nossa, né, Vanelei? Qual a empresa, ou qual a instituição, ou qual condomínio que não trata ou não tem dado sensível, dado de criança, de adolescente e de idoso? Fala para mim. Então, se essa empresa trata qualquer um desses dados, é obrigatório a nomeação do DPO. Às vezes eu falo contratação, não é um modo de falar, porque quando você pensa em nomear, você pensa em contratar um profissional para aquela função, né? Então, é obrigação a nomeação, porque às vezes aquele profissional já está dentro da empresa, né, Vanelli? Até para entender mesmo, para poder não sobrar dúvidas sobre o que é o DPO. Eu gosto muito de fazer um comparativo com o contador. Até 2018, no Brasil, no caso, nós vamos pegar exatamente o nosso país, não existia o tratamento do dado pessoal. Não existia nada que determinasse as formas, como deveria agir. Automaticamente, não existia um profissional para ter esse cuidado. Então, a partir da lei, é que surge o profissional, encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Esse encarregado, eu gosto de usar essa parte de comparar com o contador pelo seguinte: o contador, ele é o responsável pela parte financeira da empresa. Então, tudo que se trata, vamos dizer assim, de números, tem que passar pelas mãos dele. A documentação de emissão de nota fiscal, nota de entrada, nota de saída, tudo tem que passar pelas mãos dele, funcionários, pagamento de contas e tal, porque ele vai pegar aquilo tudo, colocar no seu relatório mensal, fazer as declarações de imposto devidas, falar com o órgão que é necessário, o que foi feito, o que não foi feito e tudo. Quando chega no fim de ano e tal, ou melhor, quando chega no início do ano, né, tem as declarações de imposto de renda. Então, assim, se o Estado, se o fisco vier até ele, quer saber tudo sobre as finanças daquela empresa, daquela instituição a qual ele é responsável pela informação financeira dela. No caso, agora, toda empresa precisará de ter esse profissional que faz a análise dos dados. A parte do contador ainda é interessante. Profissionais autônomos, que a gente fala o profissional liberal e tal, aquela coisa toda, não precisa lá do seu contador. O MEI, dependendo do que é a atividade, não precisa do contador. No caso da LGPD, a hora que a gente pega adequação e tal, é uma coisa. Adequar é colocar de acordo com a lei.
A parte da contabilidade, a gente não vai nem lembrar, porque quando criou-se, está há muitos anos e tal. Mas o que é o profissional, vamos dizer ali, dos números? Era alguém qualificado, capacitado para lidar com aquele volume de números. Então, hoje, se você olhar bem as empresas, quando você pega uma média para maior e tudo, você tem a contabilidade interna, aquela pessoa de dentro da empresa que fica aos cuidados das notas fiscais e tudo mais, que envia para uma empresa externa, que faz todo o resto. Então, o interno, vamos dizer que ele fica mais pela coleta de assinaturas, da papelada, de guardar nota, livro caixa e tudo, e ele repassa esse material para a empresa externa, que vai cuidar do processo que é o burocrático, o que toma tempo, o que, como se diz, vai para a fila, volta da fila. Agora que a gente está mais no digital, resolve-se um pouco. Então, volta-se para o nosso caso dos dados. Fiz uma adequação. A minha empresa agora está dentro da lei. Se ela está dentro da lei, automaticamente ela já vai ter nomeado o DPO. Ah, mas a lei obriga essa nomeação. Então, tem que ter um escritório de fora. A mesma coisa da contabilidade. Se você treinar alguém, se você tiver alguém capacitado, você não precisa de externo. Mas se aquele volume de informação, aquilo vai tomar muito tempo da sua empresa, vai demandar mais um funcionário, aquela coisa toda, muitas das vezes contratar o externo vai ser um melhor negócio. Tudo vai precisar de colocar no papel, de analisar. Mas hoje, na atualidade, se a lei surgiu em 2018, nós estamos no 22. Você começar a treinar um 23. Aí eu fico no 22. Se você começar a treinar um profissional hoje, eu posso quase que dar garantia a você que ele vai precisar de pelo menos um ano para começar a conseguir fazer esse processo. Porque é interessante, tanto eu quanto a doutora Creni, a gente foi para cursos e o primeiro curso trouxe mais dúvida do que soluções. Então, no primeiro curso que nós fizemos, o primeiro investimento que nós fizemos na área e tudo, que aí, vamos dizer assim, o professor fala para a gente assim, agora você está pronto para o mercado. Você só tem perguntas, você não tem resposta. Aí você vai para um segundo curso, um terceiro curso, lembrando que ainda tem muito professor ensinando GDPR, não é LGPD, que aí a hora que você descobre que a LGPD, embora ela seja parecida, ela é inspirada na lei europeia, ela não é a lei europeia. Tem particularidades, tem coisas que são nossas. E é nessas particularidades que o profissional se diferencia entre o que estudou GDPR e o que estudou LGPD. Então, assim, quando você tiver esse profissional treinado, você pode pegar um da sua equipe e tudo e colocá-lo para treinar. Mas ele vai precisar desse tempo para ele entender a lei, para ele entender o que é tecnologia da informação, o que é segurança da informação, para ele entender como essas coisas vão se conectar, o que é físico, o que é digital. E aí entra uma coisa muito interessante, porque todo mundo pensa, lei, advogado. Então todo DPO tem que ser advogado? Resposta simples é não. Ah, então TI, tecnologia da informação, tem que ser um técnico de informática? Também não. Na verdade, o profissional mais próximo, para a gente dizer, para ser um DPO, é exatamente relações humanas da empresa, né? Aquele que conhece todo mundo, que sabe tudo da empresa, como os processos internos acontecem. Esse é o cara mais próximo para ser o DPO. Porque ele, além de se conectar às pessoas, precisa entender os processos internos. Não é isso mesmo, doutora Creni? É isso mesmo, fazer gestão de processos de pessoas, isso mesmo. É importante que ele tenha uma fácil, né, facilidade de comunicação com as pessoas, né? Ter esse conhecimento, porque assim, não é fácil. Adequar, você vai mexer com os departamentos da empresa. Você vai movimentar os departamentos do condomínio. Então, assim, vamos lá, eu estou lá há muitos anos naquele departamento, aí chega o Vanderlei e quer mexer. Por quê? Sempre funcionou assim, vai mexer no meu departamento. Então, tem que ser aquela pessoa realmente que tenha facilidade de comunicação, que saiba falar, explicar o porquê da importância de mexer no departamento para fazer a mudança, a cultura da privacidade, da proteção de dados. Agora, Vanderlei, uma coisa que é importante falar aqui é que a lei, ela estabelece que a identidade, ela fala justamente, a identidade e as informações de contato do encarregado, ela fala isso, né? Deverão ser divulgadas publicamente. Publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente num sítio eletrônico do controlador, que aí
Para quem não sabe o que é sítio eletrônico, popularmente o site, né? Então, assim, ela fala que assim, só que o que nós vemos aí, e que nós, na verdade, não vemos, são esses dados e esse contato, né, público, de forma clara e objetiva. Porque, assim, quando você quer falar com a empresa, você vai falar com a empresa referente a seus dados, certo? Você é titular, quer falar com a empresa. Você deve procurar o DPO. Essa pessoa, essa função é que vai te atender em relação aos seus dados. A mesma coisa vai acontecer com a autoridade nacional, né? A autoridade nacional, ela vai querer saber quem é o DPO da empresa ou o DPO. Para quê? Para poder falar com a empresa em relação aos dados ou qualquer problema que tenha com os dados. Só que assim, você entra no site, não tem informação. Empresa, condomínio, já está infringindo a lei. Porque a lei, ela é clara, ela estabelece que deve constar de forma pública, clara e objetiva a identidade e o contato desse profissional, do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Não tem, já está infringindo a lei, né? E aí o que pode acontecer, Karine? Não, o que acontece é que você infringe a lei, você pode sofrer as sanções determinadas na lei, né? São sanções administrativas que nós falamos, né? Que no caso a NPD é quem vai aplicar. Mas assim, mas eu vou contratar um profissional para... Puxa, porque assim, nós sabemos, né? Que eu e Vanille, a gente já está na estrada aí há pouco tempo, que a gente é novinho, mas assim, há pouco tempo que nós falamos estudando aí desde 2021, né, Vanderlei? Você acha que até antes, né, 2020? A lei, 2020. e assim, quando vieram divulgar a lei e que começaram a dar os cursos e começaram a vender o céu para os profissionais, quando, porque o DPO, o salário do DPO é altíssimo, e se fizer prestação de serviço vai ganhar muito. Gente, eu vim na promessa de que eu ia ficar rica, entendeu? Falaram pra mim, eu larguei tudo. Abandonei tudo e falei assim, não quero fazer mais nada, quero ser DPO, quero ser DPO, vou ficar rica, falei. Eu não vou fazer mais nada na minha vida. Então, assim, venderam para esses profissionais ou futuros profissionais isso. Gente, mas não é bem isso, tá? Primeiro que assim, hoje vai no mundo atual, o mercado já não está se pagando tanto e não está se podendo cobrar tanto, né? Por quê? Porque nós sabemos que as empresas, pequenas empresas, a gente de pequeno porte, sobrevivem, né? Com todas as crises que vêm atravessando, certo, Vanderlei? Então, assim, não dá para cobrar muito essas empresas. Por quê? Porque estão sobrevivendo. Aí a empresa fala assim, mas não vou contratar um profissional desse porque minha empresa não pode pagar. Nós entendemos. Só que a lei obriga que você nomeie ou contrate, se você não tiver um profissional na sua empresa que você contrate, que você publique a identidade dele, o contato, na sua empresa ou no site da empresa. Então, assim, é importante observar isso, por quê? Porque se você não cumpre a lei, você pode sofrer sanções. Certo, Vanderlei? Exato. E a parte interessante nisso tudo, igual a doutora Karine falando, tinha um professor que falava o seguinte, para de vender terreno no céu. E aí até ele falava assim, pessoal, você está estudando e tudo, vocês vão ganhar dinheiro, mas vocês vão trabalhar muito. E é isso que a gente tem percebido. Não tem mesmo como você chegar numa empresa, às vezes, quando a gente está conversando com uma determinada empresa e tudo, a primeira pergunta é, custa quanto? É o lado do próprio DPO. Tá, eu vou me formar para DPO. É uma profissão nova, eu quero saber o que é isso, quero aprender e tudo. Então, você vai encontrar no mercado do de graça ao caríssimo. Fora o de graça caríssimo, você vai encontrar certificações. E todas são válidas. Tanto faz você começar o curso de graça, quanto mais caro, todos são válidos. Todos vão te ensinar. Não estou dizendo que o curso é melhor e tal. Não. Você precisa começar, é o primeiro ponto. Então, se você começou de um curso caríssimo, ou começou de um de graça,
A questão vai terminar no mesmo lugar. Você vai ter dúvidas, aí no caso de quem começou de graça, vai continuar buscando informações na própria rede, e quem pagou um curso, muitas das vezes o mais caro e tudo, vai ter uma rede de apoio. Quando você tem a rede de apoio, tanto professores quanto os outros colegas vão te auxiliar naquele trabalho que você está fazendo, porque como é novo, todo mundo tem muito mais dúvidas do que respostas. A gente brinca que adequar a empresa é trocar pneu de carro andando. Não tem como você falar com a empresa assim, olha, tudo que você está fazendo até agora está errado. Para tudo, que nós vamos precisar de X tempo para resolver isso. Então, assim, a função do DPO, comunicar com o titular, comunicar com a NPD. Para ele comunicar, o que ele precisa? Ele precisa do respaldo do controlador, porque o controlador tem que adequar. Se o controlador não tiver adequado, a única coisa que o DPO vai comunicar é: não sei te responder o que está sendo solicitado. Então, vamos dizer que você está pagando o DPO, mas ele não vai resolver seu problema. Mesmo que você coloque o seu funcionário, CLT. Porque vamos dizer que o funcionário entra em contato com o DPO, porque o nome dele está lá no seu site, bonitinho, o e-mail, tudo direitinho, porque, detalhe, você não pode cobrar do titular para ter esse acesso. Então, se ele ligar para o seu telefone tinha que ser um 0800. Se você botou o e-mail, ele vai passar o e-mail. Tem o endereço, ele vai mandar uma correspondência. E aí ele vai pedir a informação a caráter dele. Ele pode dizer assim, eu quero receber a informação digital ou eu quero receber ela impressa. Já começa daí o problema seu que não fez uma adequação. Como totalmente gratuito, né, Vanderlei? Exatamente. E aí entra essa parte. Perguntou-se para o DPO. DPO, a empresa a qual você está tem meus dados? Esse DPO, para ele responder se tem ou não, ele precisa saber do controlador. Controlador, tem o dado? O controlador responde, tem. Ah, tá. Tem o quê? Onde está? Como está? Com quem compartilha? O DPO, de novo, pode até ser função dele. O controlador pode ter dito para ele, olha, você vai adequar a minha empresa. Mas se ele perguntar para o controlador o tempo todo, como é que o dado entra? Para onde é que o dado está? Está guardado com quem? E esse controlador não fala nada com ele, não vai ter resposta. Então, assim, qual o custo de uma adequação? Já começa no primeiro ponto. O que você tem em casa? Quantas máquinas, quanto de dado? E aí entra o seu caso do DPO. Quanto custa um DPO? Qual vai ser o tamanho do trabalho dele? O que você vai propor para ele fazer na sua organização? Ele vai só assinar? Vai ser só botar o nome lá no site e tudo, e você vai assumir todo o risco? Ah, não, tudo bem. Eu vou contratar ele e ele vai ser obrigado a fazer minha adequação. E você vai dar ele o respaldo para ele fazer toda a adequação? Ou você vai fazer uma coisa que é até interessante, né? Não gostei do funcionário, mando embora e coloco o outro. É uma coisa que vai ficar complicado, porque se você começar uma adequação e não estiver fazendo tudo de uma forma que o próximo consiga dar prosseguimento, até vamos sair um pouquinho do DPO e cair na consultoria. Você contratou uma consultoria, está pagando rio de dinheiro na adequação, e essa consultoria está te entregando um material que, se ela parar de trabalhar, não tem como o outro trabalhar. O seu DPO não consegue se comunicar com o consultor. Então, aí você já tem um grande problema. Então, você vai precisar do DPO, o consultor que você está contratando, peça a ele bem informações antes de fechar o contrato. Converse com ele bastante, pergunte. Se você tem dúvida, o próprio consultor tem dúvida. Ele tem que conhecer seu negócio para ele saber te dar resposta. Não tem preço fechado. Não tem como se plano prata, ouro e bronze. Você contratar para ter tanto serviço e tal, porque vamos numa brincadeirinha aqui fazendo, né, doutora Karine? É uma caixa de Pandora. Quando você abrir, um condomínio. Ah, não, condomínio não trata dado. De fato, condomínio em si não trata dado, porque todo dado que ele tem que tratar, ele colocou um operador para fazer. A câmera de vigilância, a empresa X. O sistema de biometria facial, a empresa Y. O vigia da porta, a empresa tal. A que cuida de limpeza, mais empresa tal. Quando você olha, você tem uma série de operadores e aí você tem uma série de processos para adequar. Essas empresas são obrigadas. Ah, mas o meu operador está mandando para mim um contrato dizendo que o DPO dele é isso e serve para mim. Você nomeou? Você tem um documento dizendo que aquele DPO é seu? Se não tem, o contrato dele está falando que ele trata os dados segundo a vontade dele. Opa, quem é o controlador nessa situação? É você ou o cara lá da câmera de segurança? Você tem certeza que ele armazenou o dado? Você tem certeza de quem faz o acesso àqueles dados? E por que eu vou logo para a câmera? É o ponto mais sensível para o seu tratamento. Você tem
todos os envolvidos do condomínio, o ir e vir deles está sendo registrado ali. E está guardado onde? Quem tem acesso a isso? Se isso vazar, se isso for para uma rede social, se cair no grupinho de WhatsApp, quem é o responsável? Como é que o DPO vai assumir alguma coisa se ele está ali só assinando um papel? Então, essa parte que tem que prestar muita atenção, né, doutora Karine? Isso mesmo. Quem responde, né? É isso que nós temos que ter cuidado, porque, assim, na verdade, se todos tiverem consciência da sua responsabilidade, a lei não vai, né? Não veio para penalizar, né? Ela veio para orientar no primeiro momento, certo? Que é criar a cultura da privacidade. E aí é o que o Vanderlei está falando. Se você, que é o controlador, que é o dono do dado, não sabe o que o operador que é a empresa de câmera de segurança, está fazendo com dados, se está protegendo o dado, quem responde é você, condomínio, é você, empresa. Não tem como, né? Então, assim, o profissional, e você falando disso, Vanderlei, é interessante porque eu lembrei de uma coisa, eu falei outro dia conversando com uma cliente, o seguinte, mas eu sou sozinha no meu consultório, é mais barato? Depende. Falei para ela, por quê? Porque depende da quantidade de dado que ela trata, que entra no consultório dela. E outra, se eu sou um DPO, um profissional externo, que ela sozinha não vai contratar um CLT para trabalhar com ela, que não vale a pena, né? Ter um profissional para isso. Não é o foco dela, vai a consultório médico, não é o foco dela. Mas ela deve ter o DPO porque ela trata dados sensíveis. É importante frisar isso. Então, assim, se ela é sozinha, e eu sou contratada para fazer a adequação dela, ela me contrata, por exemplo, para fazer uma adequação, né? Dos dados que ela tem na empresa, no consultório dela, tem uma outra questão. Quem que vai me passar as informações? Ela. Vou depender dela, só dela. Mas olha, eu não tenho tempo, eu não consigo, e eu preciso te contratar para me auxiliar nisso. Aí pensa, eu vou trabalhar mais do que numa empresa com 4 ou 5 funcionários, às vezes. Porque 4 ou 5 funcionários, né? Eu vou ter gente que me dê informação. Tem um detalhe aí, doutora Karine. Se ela é sozinha, quer dizer que todos os processos dela tá terceirizado, tá com o operador. Sim. E aí Sim. Tem um problema muito grave, no caso que todo operador também tem que estar adequado. Sim. Todo operador é como se fosse um funcionário seu no quesito te deve satisfação. O operador chega a ter mais responsabilidade do que o funcionário da sua empresa na questão do tratamento de dados. Porque o funcionário da sua empresa é você, é o Sim. controlador. Agora, o operador, ele é uma à parte. E se ele tem dado sensível seu, e aí vamos até entrar assim, o que é esse operador, afinal de contas? Eu não contratei ninguém. O software que você colocou no computador para fazer gestão Sim. da sua clínica. Esse Sim. software, ele é um operador. E o interessante é que, mas meus dados estão na nuvem. Na nuvem de quem? Esse software que está te dando, quando é essa empresa que prestou serviço com esse software, vai guardar na nuvem de quem? É da Sim. Amazon, é da Microsoft, é da Google, está em território onde também tem leis de proteção. Se você não tem esse conhecimento, tem que lembrar que o responsável é você. E o DPO, nesse caso, entra assim, né? O titular seu pergunta para o DPO. E aí você, com o seu titular, com o seu DPO, vai perguntar para quem? Não, é só eu. Não é isso, Karine? É isso mesmo. Então, assim, é interessante porque, assim, são várias situações, porque a gente que vai vislumbrando a prática, né, Vanderlei? A gente vai encontrando várias situações que, quando faz o curso, que é como o Vanderlei falou, a gente entra com mais dúvida, depois vai tirando essas dúvidas, só que na prática é de outra forma. Cada empresa é uma, cada condomínio é um, cada operador é um. Então, assim, é responsabilidade minha como controlador exigir que o operador adeque? Sim. Por quê? Porque como que eu vou entregar os dados do meu condomínio, da minha empresa para esse operador e eu não sei como que ele está tratando? É obrigação minha fiscalizar isso, né? Não é nem deixar... E aí tem o inverso, né, doutora Karine? O operador pode obrigar o controlador a adequar?
Não. Não, não Caminho, né? pode, não pode orientar, não pode, né? Porque tem gente que faz isso, né? Eu vi muito contador, porque normalmente contador, né, contábil, eles são o quê? Eles são, a maioria são operadores, né, de empresas. E eu vi muito contador enviando mensagem orientando o controlador a adequar. E tem que ser o contrário. E Na as verdade, plataformas, e as plataformas de software obrigando o controlador a aceitar os contratos com cláusula abusiva. isso mesmo. Então, assim, e é o contrário. Os controladores é que tem que obrigar os operadores, porque os dados são dos controladores. Tá bom. Ah, é algum operador que já ficou sabendo da lei, né? Que sabe que Está tem que adequando. cuidar, que tem que tratar, que tem que, né, proteger. Ok. Só que não é ele que vai orientar o controlador, nem contar do controlador, porque o dado é do controlador, a responsabilidade é do controlador. Então, é o controlador, é a empresa ou condomínio que retém, que coleta os dados e que é dono do dado, é que tem que obrigar o operador, que é para onde ele envia o dado, né, a tratar esses dados, a se adequar também. Então, assim, é interessante. Ah, mas vamos lá. Eu sou o DPO da empresa X e a empresa Y é operador, certo? Ah, mas a empresa Y não quer adequar porque não tem condição de contratar o DPO. Uma coisa que nós já falamos em outra live, que é interessante, é que se o seu operador, ele no momento não tem condição, né, de trabalhar com um processo ou com DPO, e se você controlador pode fazer isso, por que não auxiliar o seu operador? Não há nada aqui na lei que fala que não pode. Ao contrário, é importante você auxiliar esse operador se você quer continuar trabalhando com ele. Ah, mas o meu operador é um bom operador, eu quero continuar trabalhando com ele. Ajude o seu operador a se adequar. Por que não? Se você pode. Até para que você continue trabalhando com ele de forma que adequada e em conformidade com a lei. Então, isso é importante. Agora, nós falamos, Vanderlei, que o DPO, só para a gente nem fugir das funções dele aqui também, porque depois você vai falar um pouco mais aí, apesar que nosso tempo aqui já estourou, que as atividades dele, na verdade, do DPO ou do encarregado, né, consistem em aceitar reclamações, solicitações, comunicações do titular, que é o que nós falamos já, né? Prestar esclarecimentos e adotar providências. Então, assim, meu dado está incorreto. É o titular que vai verificar com o controlador e que vai adotar as providências para poder corrigir esse dado. Receber comunicação da autoridade nacional. Uma outra função importante, orientar os funcionários, aqui, ó, e os contratados no caso da empresa, a respeito da proteção e privacidade de dados. Porque todo mundo fala, mas tem gente que fala assim, mas ele só faz isso. Não. Ele está o tempo inteiro na empresa, falando, treinando o cérebro dos funcionários, dos contratados, dos terceiros, em relação à privacidade e proteção de dados pessoais. Isso é função dele. Então, ele vai trabalhar sempre em prol do quê? De proteger os dados e sempre em prol de estar trabalhando junto com todos os funcionários do controlador, ou o operador também, quando ele é controlador, ele também, né? Então, assim, é nessa orientação. Então, também é função dele, além de falar com o titular, se comunicar com o titular, com o NPD, orientar funcionários e contratados em relação à questão da privacidade dos dados. Não é só. E aí, tem uma coisa que nós falamos no início, Vanderlei, que é interessante, que é assim, que lá na Europa, a função de DPO está acima do CEO, né? Justamente para não haver o quê? Conflito de interesses. Né? No caso, doutora Karine, em Portugal, uma vez que a empresa nomeia o DPO, ela não pode demiti-lo sem uma causa para justificar para a autoridade lá o motivo. Então, assim, a autoridade só vai aceitar a demissão de um DPO se
o motivo alegado pelo controlador for plausível. Do contrário, ele vai ser, vamos brincar assim, né? Vai ser obrigado a engolir o DPO. Mas é isso mesmo. Só que essa função, essa questão, ela não veio para a LGPD. Então, assim, é por isso que é importante sempre frisar que a LGPD não é GDPR. A LGPD Exato. só foi inspirada. Então, assim, só para vocês terem ideia, a função do DPO ela tem muitas diferenças do DPO, do encarregado. Então, aqui no Brasil, se nós sabemos, não acontece no Brasil, né? Acontece em outros países. Mas se o encarregado pelo tratamento ou o DPO quiser, por conta, né, fazer uma denúncia ou comunicar um incidente de segurança melhor que houve na empresa, e se o controlador não quiser que ele comunique, o controlador não deveria intervir nessa ação, tá? Por quê? Porque o DPO, ele deve fazer essa comunicação, né? Desde que forma correta, tem todos os trâmites e requisitos. Lá na Europa, ele deve e tem que, e a empresa, ou o controlador, ou o condomínio, não pode fazer nada. Aqui, ainda nós não sabemos, né, Vanderlei, como que vai ser, o que vai acontecer com esse profissional, caso ele não obedeça às ordens do controlador, mesmo que ele seja externo, viu, Vanderlei? Porque tem isso. Ah, mas o DPO, ele é CLT. Não há motivo para dispensá-lo, porque ele descumpriu um pedido do controlador ou do seu empregador para descumprir a lei, porque ele estaria descumprindo a lei. Ele pode até se opor a isso, né? Ele não pode descumprir a lei em nome da empresa ou do seu empregador. A CLT fala isso. Agora, o controlador, ele pode alegar um outro motivo, né? Então, assim, pode haver um conflito de interesse nesse caso. Então, isso ainda é complicado. E, assim, a NPD ainda vai estabelecer normas, né, complementares em relação às funções do encarregado, não é verdade? Exato. Nós, os profissionais, ainda estamos aguardando para saber como ficará, né? Se a NPD, igual a parte de publicizar o nome do DPO. A gente não sabe se a NPD vai exigir que o controlador registre esse DPO junto à NPD, por exemplo. É uma das coisas que a gente não sabe. A outra parte é sobre a função dele. Até onde vai ficar determinado que é obrigação mesmo dele e até onde é obrigação do controlador. A lei, a LGPD mesmo, coloca ele como comunicar e tal, aquela coisa toda, e além disso, ao que o controlador determinar. Mas também não pode ser assim, o controlador achar que é como se fosse um puxadinho, né? Vale tudo. Qualquer coisa, joga lá para o DPO resolve, o DPO tem que fazer. Eu gosto de usar o que já temos no dia a dia para fazer o entendimento pelo seguinte: as empresas hoje, elas têm lá a sua brigada de incêndio. Aqueles profissionais que trabalham na empresa, que são treinados como brigadista, eles é o olho da empresa com relação ao foco de incêndio, à prevenção do incêndio. Porque uma vez que o incêndio começa, qualquer coisa que você fizer depois já é prejuízo para a empresa. No caso do DPO, você pode compará-lo a um brigadista, porque ele vai estar de olho nos processos com relação ao tratamento de dado pessoal, para evitar que isso aconteça qualquer coisa. Porque assim como o incêndio, que você previne, mas é uma questão de tempo, a falta, muitas das vezes, de um treinamento, vamos colocar assim, um cabo, um fio descascado que o eletricista não fez lá o direitinho lá do serviço dele, que der um curto, pode trazer um incêndio com grandes proporções. O caso de DPO é a mesma coisa, uma conversinha lá na Copa, onde o pessoal do RH acabou deixando escapar uma coisa de um determinado funcionário, pode atrapalhar tudo. Então, o DPO as a service, que é aquele que é contratado externo, é uma excelente possibilidade. Ele tem a possibilidade de trazer um custo inferior ali para aquela empresa. Mas a empresa, se ela olhar mesmo ali atentamente, ela precisará de um mais presente para estar acompanhando seus processos internos. Porque hoje nós estamos indo agora para a questão das IAs, vamos pegar a palavra-chave do momento, né, Chat GPT,
Então, assim, a gente está indo para a tecnologia já fazer gestão de pessoas, já fazer o trabalho propriamente dito, e a parte do digital, nós já temos na própria lei a parte de advocacia e tudo já focada no digital, nós já temos o tal do metaverso, um mundo paralelo, e diante de todas essas tecnologias, tudo isso, o profissional da privacidade de dado pessoal se torna essencial para qualquer negócio. Não importa se o negócio é pequenininho ou grandão. Você só vai saber mesmo a importância disso com o DPO. Você contratando aquele profissional que já está instruído para dizer para você, olha, isso não pode mais, isso você está em risco, se você pode fazer isso e isso para mitigar esse risco. Porque mitigar? Você nunca vai eliminar o risco. Você nunca estará isento de um hacker invadir seu sistema. Você nunca estará isento de uma gaveta ficar sem chave e aquele papel sair ali, como diz, né, andando. Você nunca está isento de um papo de copa sair uma informação que não tinha que sair. Você não está isento de esquecer um papel sobre a mesa. Então, o profissional, o DPO, é esse profissional que vai estar ali com o olho nessas coisas acontecendo para poder deixar você seguro. Não é isso mesmo, doutora Crini? É isso mesmo. Então, assim, nós falamos das funções, da importância do DPO, porque, assim, ele é uma peça-chave na adequação. Tá? Então, assim, eu faço consultoria em LGPD, em privacidade e dados. É essencial? É importante. Mas o DPO ou o DPO, sim. Esse é essencial na sua adequação. E aí, como nós falamos no início, gente, eu não conheço nenhuma empresa ainda que se enquadre na resolução número 2 que não tenha ou não deva contratar um profissional desse ainda. Eu ainda não achei, tá? Se alguém tiver, eu até pode colocar aqui abaixo depois ou mandar para nós, mas assim, eu não encontrei, porque assim, ainda não encontrei nenhuma empresa, nenhum condomínio que não trate dado sensível de criança, adolescente e idoso. Né? Então, assim, não tem. Então, esse profissional, pela lei, ele é obrigatório, tá? Então, assim, não tem como ficar discutindo. Ah, vou contratar, gente, deve nomear. Quando eu falo contratar, deve nomear, porque normalmente a maioria das empresas de pequeno porte não vai ter um profissional preparado lá dentro, né? Por isso que eu falo contratar. Então, e é como ele falou, o externo, eu sempre falo contratar, né, Rodrigo? O externo, ele acaba sendo para as empresas menores, um custo menor, mas deve nomear de forma pública, claro, objetiva, o contato, a identidade do DPO, de preferência no site, se não tiver dentro da empresa, no quadro de avisos, deve ter. Todos os titulares têm que ter acesso ao contato desse profissional, não adianta. Isso é importante vocês saberem. Então, empresa e condomínio, saibam disso. Então, essa é a função, essa é a importância, né, Vanderlei? Que nós trouxemos aqui para que vocês entendam. Ah, mas eu tenho. Outro dia uma empresa implantou um consultório. Eu tenho que ter mesmo DPO? Eu falei, deve. Não tem como não ter. Né? Para fechar a nossa live de hoje, né, para esclarecer, o DPO é figura-chave. Não existe adequação sem DPO. E toda empresa deverá ter seu DPO. Até aquela que se classificaria na resolução, a própria lei diz que será bem visto ela fazer essa nomeação. E como ela precisa desse profissional para que aquela adequação aconteça, eu não consigo ver ela sem esse profissional. Então, finalizando hoje, agradecendo vocês estar aqui com a gente, lembrar que a palavra DPO, vai entrar no nosso vocabulário como aquele contato da empresa com quem eu tenho que conversar quando eu quiser saber sobre os meus dados. Então, pensou a parte contábil, você pensa o contador. Pensou a parte dos seus ganhos, férias e tudo mais, você lembra do RH. Pensou na parte de dados pessoais, você procura o DPO. O DPO. Sempre é isso mesmo, Marilei, perfeito. Queremos agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês, a presença aqui conosco. Agradecer ao Vanderlei, né? Como sempre, brilhante nas palavras, colocando tudo para nós, parecendo.
E, pessoal, até a próxima. Qualquer dúvida, coloca aqui abaixo e que nós responderemos para vocês. Obrigada e até a Boa próxima. noite, obrigado. Boa noite. Até.